Você sabia que o inferno, ele não faz nenhuma ação sem ter estratégia? E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo há 2 dias atrás. Eu tenho pedido muito ao Senhor, mostra-nos, Senhor, como agir, como orar, como clamar o que está por vir. Há 2 anos atrás, o Senhor me levava a alguns lugares e dizia assim para mim: você está vendo? Tudo isso aí que você está vendo, essa dimensão, o inferno se prepara. Daqui a 2 anos, ele disse, serão liberados sobre a terra um exército das trevas, que virá com grande fúria para arrasar a terra. Clame. E ele disse, porque parte do meu povo não está preparado. Parte do meu povo não está atento. 2023, final de 2022, ele me levou, me mostrou o dia, o momento, que aqueles demônios entraram sobre a nação. Aqueles cavaleiros, aqueles rostos de fogo, soltando faísca, com espadas gigantes para destruir. Então eu comecei a buscar o Senhor o que fazer, como falar. E um dos maiores motivos, eu nem poderia estar aqui hoje, o Ricardo sabe disso. Mas eu me esforcei, porque aqui tem representante, com certeza, dos 27 estados, das 5 regiões. E eu preciso comunicar a vocês. E antes de ontem, essa minha busca, como orientar, como dizer, e ele sempre dizendo para mim, é o que todos falam, 2 Crônica 7, 14, 15, 2 Crônica 7, 14, 15. E hoje ele disse, João 15, para todos que estão naquele ambiente. Ele deu outra palavra, daqui a pouco eu compartilho. Então, de repente, à noite, eu fui levada para um lugar. Eu comecei a ver. Era uma mesa. E essa mesa, há alguns anos atrás, num arrebatamento, ele me levou para que eu soubesse como a ação das trevas para me combater através da intercessão. E essa é exatamente essa mesa. E nessas 2 noites atrás, eu vi a mesa. Só que curioso, eles começaram, que dava ordem ali na ponta daquela mesa, dizia, aumenta, aumenta. E vinha como pedaços de madeira, e aumentando a mesa muito rápido, muito rápido, muito rápido. E de repente aquele ser das trevas se levantou, e ele disse, rápido, rápido. E as mesas aumentando, que sumiu. E de repente, aquele ambiente, aquelas mesas, cadeiras altas, elas foram tomadas por demônios. E aquele ser na ponta da mesa, ele disse, é hora, assim, de ação. Ação, ação, ação. Ele gritava, ação, ação. Parte, olha só, parte já está dominada, mas parte ainda não foi dominada. Precisamos dominar essa outra parte. A única forma do plano original, ele dizia assim, concretizar é parar parte desse povo. E ele dá uma gargalhada e diz, haha, mas é pequena parte, porque muitos já se foram. E ele disse, eles não podem dobrar os joelhos. Eles não podem dobrar os joelhos. Eles podem orar, mas não podem dobrar os joelhos.
Porque essa pequena parte dobra o joelho e impede os planos. E ele gritava: eles não podem dobrar os joelhos. Visite a casa desses que dobram os joelhos. Acaba com o círculo de oração. Acaba com o círculo de oração. E eu vendo aquela cena, acaba com o círculo de oração. Ele ria e dizia: porque é pouco, já passou. Acaba com as consagrações. Vai repetir e diz: mas é pouco, já passou, são poucos. Temos que acabar com esse pouco. Vai a casa, atormenta esses poucos. Olha, diante do Senhor eu vou dizer o que eles diziam. Ele disse, ó: atormenta o cachorro, atormenta as crianças, tira a paz, mexe na empresa, faça confusão no trânsito. Mas ele urrava: é rápido, impeça essa turma, essa pequena turma, de continuar de joelhos. Impeça. Estratégia, ele gritava: estratégia, estratégia, estratégia. Visita as casas, visita o leito, põe confusão entre o casal, porque eles não vão dobrar os joelhos. Destrói. Destrói. Fique na porta das igrejas. Distrai eles com conversas, com fofocas, para que eles não dobrem os joelhos. E dizia: o tempo é curto, o tempo é curto. E de repente se apresentou uma escada descendo assim, naquele ambiente. Uma escada. Desceu correndo, vários demônios correndo. E eles voltam assim, com os braços assim, flechas, com lanças. Muitas lanças. Muitas lanças. Vocês não têm noção, muitas lanças. Aquelas pilhas de lanças. E a ordem daquele ser era: pegue as lanças, saiam, 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 saiam. Lance as lanças contra eles. Perturbam, perturbam. Mexe nas emoções, mexe nas emoções. E ele gritava e batia: eles não podem dobrar os joelhos. Mas curioso, eles podem até orar, mas não podem dobrar os joelhos. Porque os joelhos dobrados vai nos impedir. E de repente, aqueles monstros, aqueles bichos, com aquelas coisas de lanças, eles saíam correndo. Uma grande porta se abriu, e eles saíam correndo. E ele dizia: tem pressa, tem pressa, tem pressa. Rodeia a terra, rodeia a terra, rodeia a terra. E impeçam eles. Eu volto desse momento, sem fôlego. Meu Deus, o que é isso? Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí ele disse: são tão poucos que dobram os joelhos antes de descansar o corpo. São tão poucos que dobram os joelhos antes de se levantarem. São tão poucos que falam comigo e não dobram os joelhos. São poucos que dobram os joelhos. De repente, eu disse: eu vou mandar uma mensagem para algumas pessoas agora. E quando eu pego o celular, chega uma mensagem de um número que eu não conheço. Um áudio. Eu começo a ouvir: uma irmã: pastora, faz mais ou menos 2 horas que eu estou orando. E Deus mandou eu mandar essa mensagem para você. Eu não tinha o seu telefone.
E Deus me disse, fala com fulana, peça o telefone. E aí eu começo a ouvir o áudio da irmã. A mesma coisa. As mesmas coisas. Que o Espírito do Santo me levou a ver naquela noite. As mesmas coisas. Fala do cachorro, fala das coisas, fala da emoção, fala das igrejas, fala dos joelhos. E ela gritava, pastora, eu não tenho acesso ao povo. Mas Deus disse que você tem acesso ao povo. Que você tem acesso aos líderes. Diga a eles, ponha o povo de joelhos. Ponha o povo de joelhos. Ponha o povo de joelhos. Eu fui tão impactada aquela madrugada, meu Deus. Vocês são os primeiros que eu estou tendo a oportunidade de compartilhar. De dizer para vocês, nossos joelhos precisam dobrar. Você precisa dobrar os joelhos e levantar as mãos. Nós precisamos jejuar, porque essa caça de demônio da nação, diz a palavra, só sai com jejum e oração.